Em outubro de 1975, o governo brasileiro divulgou uma fotografia oficial para provar que um jornalista tinha tirado a própria vida dentro de uma cela de prisão. Uhum, a famosa foto do Vladimir Herzog. Exato. Só que, tinha um problema gritante ali. O homem na foto aparecia enforcado com o cinto do próprio macacão. Mas os joelhos dele estavam dobrados, sabe? E os pés tocavam o chão. Foi uma mentira visual tão mal elaborada, tão desleixada e, de certa forma, arrogante, que acabou virando a rachadura fatal em um regime militar que já durava mais de uma década. Pois é. E é exatamente essa engrenagem de poder absoluto que a gente vai destrinchar hoje na nossa análise aprofundada. Olá, quem nos acompanha em mais essa imersão na história. Olá! E, olha, para entender essa engrenagem, a gente precisa olhar para os dois lados da moeda. Nós temos aqui na mesa um volume imenso de arquivos desclassificados, relatórios da Comissão Nacional da Verdade e vários registros históricos detalhados sobre a ditadura militar no Brasil. Que durou de 1964 a 1985, certo? Com certeza. E vale um aviso muito importante logo de cara para quem está ouvindo. Esses documentos lidam com uma era de extrema violência de Estado, tortura e conflitos armados com baixas de todos os lados, envolvendo grupos tanto de direita quanto de esquerda. Sim, é um material bem sensível. Muito. Por isso, nós vamos nos apoiar estritamente nos fatos documentados. Nós não tomamos partido, não endossamos visões políticas modernas sobre o tema e vamos relatar de forma totalmente imparcial. O que a história, nua e crua, revela já é forte o suficiente. A nossa meta aqui é puramente entender como essa máquina funcionava por dentro. Ok, então vamos desempacotar isso. Vamos voltar lá para o princípio, porque o contexto internacional de 1964 é, impossível de ignorar. Ah, sem dúvida. Era o pico da Guerra Fria. Exato. O mundo estava dividido. O Brasil era governado pelo presidente João Goulart, o Jango, que tentava passar as chamadas reformas de base. Mas, lendo os documentos, eu fico me perguntando, por que propostas de reforma agrária e educacional geraram um pânico tão absoluto a ponto de culminar um golpe de Estado em 31 de março? Então, o pânico vinha de uma mistura de retórica inflamada e do trauma recente da Revolução Cubana. A elite industrial brasileira, setores conservadores da igreja e boa parte da classe média olhavam para o flerte do Goulart com os sindicatos e viam ali, o embrião de uma república sindicalista. O famoso medo do comunismo. Isso. E a questão não era só interna. Os documentos desclassificados lá de Washington mostram que o governo americano via o Brasil como a peça central no xadrez sul-americano. A lógica deles era a teoria do dominó. Se o Brasil caísse para o bloco soviético, o resto do continente iria junto. Mas os Estados Unidos não ficaram só mandando telegramas de preocupação, né? Os arquivos detalham uma operação militar real, a Operação Brother Sam. Como que foi isso na prática? Olha, foi uma logística de sombra, sem precedentes. O governo do Lyndon B. Johnson coordenou o envio de uma frota naval inteira para a costa do Espírito Santo. Peraí, uma frota militar? Sim, estamos falando de um porta-aviões, contra-torpedeiros, navios-tanque, toneladas de munição, tudo ali só esperando o sinal verde. Caramba, e qual era o gatilho para eles agirem? A ideia era que, se os generais brasileiros enfrentassem resistência armada das forças leais ao Goulart, os fuzileiros americanos desembarcariam para garantir o sucesso do golpe. Nossa, é uma intervenção direta. Exatamente. Mas, no fim das contas, a frota nem precisou agir. A resistência militar ao golpe foi quase nula e o Goulart acabou fugindo para o Uruguai. E aí a gente entra num paradoxo fascinante dos primeiros dias, porque as fontes mostram que a liderança militar, especialmente o Marechal Castelo Branco, assumiu o poder dizendo que era algo estritamente corretivo. Era só para limpar a casa. Sim, a promessa era organizar novas eleições presidenciais já no ano seguinte, em 1965. Sabe o que isso me lembra? É tipo tecnologia. É como se eles estivessem lidando com um alerta de vírus no computador do Estado. Eles alegaram que o sistema estava infectado, então instalaram um patch de segurança de emergência, que no caso foi o primeiro ato institucional, o AI-1.
Nossa, essa é uma ótima analogia. O AI-1 foi bem esse pet temporário. Ele deu aos militares o poder imediato de caçar mandatos políticos e suspender os direitos de umas 100 pessoas sem nem passar pelo Congresso. Tudo justificado pela ameaça do momento. Exato. A justificativa era que medidas drásticas eram necessárias para extirpar a subversão. Mas o detalhe que os arquivos atuais mostram é que não existia nenhum movimento armado de esquerda estruturado capaz de tomar o poder em 64. A ameaça era muito mais ideológica do que tática. Certo. Mas ao invés de consertar o tal erro e desinstalar esse patch de software, a coisa sofreu uma mutação e virou o sistema operacional permanente do país, gerando mais 16 atos institucionais. Como uma intervenção temporária vira um regime de 21 anos. É aí que a gente vê o racha interno nas Forças Armadas. De um lado, você tinha o grupo do Castelo Branco, o pessoal da Sorbonne, que realmente se via como um poder moderador passageiro. E do outro lado? Do outro estava a linha dura. A doutrina de segurança nacional deles pregava que o inimigo não estava nas fronteiras, mas dentro de casa, nas escolas, nas fábricas, nos jornais. A linha dura achava que devolver o poder aos civis traria os mesmos políticos de volta. Então, com o tempo, eles simplesmente engoliram os moderados, suspenderam eleições diretas e acabaram com os partidos tradicionais. E essa linha dura precisava de pretextos legais para agir sem amarras constitucionais, o que nos leva ao ano que é o ponto de ruptura total, 1968. 1968. O mundo todo estava em ebulição, né? Protestos em Paris, direitos civis nos Estados Unidos e, no Brasil, a oposição civil perdeu o medo. Tivemos a morte do estudante Edson Luiz pela polícia no Rio, o que gerou uma comoção gigante e levou à passeata dos 100 mil. O governo começou a se sentir acuado, mas o estopim para o ato final é meio surreal. Lendo os registros, não foi um atentado ou uma bomba, foi um discurso no Congresso. Pois é. O deputado Márcio Moreira Alves fez um discurso sugerindo que a população boicotasse os desfiles de 7 de setembro. Ele até falou para as moças não dançarem com os cadetes. Parece algo tão banal para derrubar um sistema constitucional. Para nós, sim. Mas os militares viram isso como uma afronta intolerável à hierarquia. Eles exigiram que o Congresso cassasse o deputado. O Congresso recusou. E a resposta do regime foi o infame AI-5, decretado em 13 de dezembro pelo presidente Costa e Silva. E esse decreto fechava o Congresso e suspendia o habeas corpus, certo? Na prática, o Estado podia prender qualquer um sem dar explicações à justiça. Exatamente. Era a ditadura em sua forma mais crua. Tem um destaque nas fontes sobre a reunião de aprovação do AI-5 que me marcou muito. O vice-presidente civil, Pedro Oleixo, foi o único a discordar. E ele diz uma frase arrepiante. Ele fala: "Presidente, o problema de uma lei assim não é o senhor. O problema é o guarda da esquina." Essa fala é fantástica, porque ela resume o perigo do poder absoluto. Quando você dá um cheque em branco para o Estado, você entrega poder de vida ou morte na mão de qualquer burocrata, de qualquer investigador subalterno. É o caminho aberto para o abuso irrestrito. E isso nos leva a um mito histórico que o relatório da Comissão Nacional da Verdade desconstrói. Porque muita gente achava que o AI-5 foi criado como reação à luta armada da esquerda. O que é fascinante aqui, se é que podemos usar essa palavra, é que a cronologia desmente isso totalmente. O relatório documentou que a tortura já era institucionalizada desde 1964. Tivemos mais de 200 denúncias formais só no primeiro ano do golpe. Espera, então o DOI-CODE já operava brutalmente antes da guerrilha crescer? Sim. O AI-5 não inaugurou a repressão. Ele apenas removeu as consequências legais para quem já a praticava, garantiu a impunidade. Entendi. E aí, com o país amordaçado, a gente entra na década de 1970, o auge dos chamados anos de chumbo, sob o governo do general Médici. E lendo os jornais da época, parece uma realidade dividida. De um lado, o esplendor do milagre econômico, o PIB crescendo 10%, o Pelé ganhando a Copa de 70. O ufanismo estava no teto. Mas nos porões, a engrenagem operava uma guerra suja terrível.
Sem via democrática, uma parte da oposição radicalizou e partiu para a luta armada, com grupos como a ALN e o MR8. E as fontes listam ações bem pesadas deles, né? Sim, haviam táticas de guerrilha urbana. Eles precisavam de financiamento, então começaram a roubar bancos, como o famoso assalto ao cofre do Adhemar de Barros. Fizeram sequestros de embaixadores, como o americano Charles Elbrick, que foi trocado por 15 presos políticos. E teve mortes também do lado militar. O assassinato do tenente Alberto Mendes Júnior e do soldado Mário Cosel Filho num ataque à bomba. As estimativas falam em cerca de 119 vítimas fatais dos grupos de esquerda. E em resposta a isso, o Estado aplicou um terrorismo institucional infinitamente maior. Mais de 50 mil pessoas presas, cerca de 20 mil torturadas com choques elétricos e afogamentos, 434 opositores políticos assassinados ou desaparecidos, sem contar a aliança com as ditaduras vizinhas na Operação Condor. Então, o que tudo isso significa na prática? Como a sociedade vivia com esse paradoxo? As pessoas simplesmente ignoravam os desaparecimentos porque a economia estava boa, ou a censura era tão eficiente que o público não fazia ideia do que estava acontecendo? A censura era implacável, de um nível físico. Tinha censor federal sentado dentro da redação dos jornais. Se o editor quisesse publicar algo sobre a meningite, que era ruim para a imagem do milagre, o censor proibia na hora. E o jornal ia para a banca com um buraco na página. Como não dava tempo de refazer a página de madrugada, jornais como Estadão começaram a imprimir versos dos Lusíadas de Camões ou receitas de bolo nos espaços censurados. Imagina você abrir o jornal e ver uma receita de bolo de abacaxi no meio das notícias de política. Pois é, era o código para dizer aos leitores, olha, fomos calados aqui. Mas a grande massa só consumia os slogans do governo na TV, tipo Brasil, ame o odeixo. Só que a violência do regime não cobrou um preço só nos centros urbanos. Quando a gente sai das cidades e foca nas selvas brasileiras, as consequências detalhadas nos relatórios são catastróficas, não são? Completamente. O regime olhava para a Amazônia através da doutrina de segurança nacional. Eles não viam o ecossistema com povos nativos. Eles viam um tabuleiro de xadrez vazio que precisava ser ocupado com concreto e máquinas a qualquer custo. O projeto de integrar para não entregar. Isso gerou projetos colossais e desastrosos. Itaipu, que afogou as 7 quedas, Balbina, que alagou uma área imensa para gerar quase nada de energia, e Tucuruí, onde os registros até mencionam o uso de desfoliante químico similar ao agente laranja usado no Vietnã. E se ligarmos isso ao panorama geral, essa falta de transparência abriu caminho para uma corrupção gigantesca. O caso da agropecuária Capem, em Tucuruí, é um clássico. Eles faliram, a represa alagou a floresta viva e tudo isso sem supervisão civil. Ninguém podia denunciar. Mas a parte mais dura do relatório da Comissão da Verdade aqui não é a árvore caindo, é o genocídio humano. Eles apontam que pelo menos 8.350 indígenas foram mortos. Etnias como os Waimiri Atroari e os Cintas Largas, que foram dizimados. Massacres, remoções forçadas, contágio deliberado de doenças. É pesado demais. Muito. Mas essa mesma máquina de esconder verdades que encobria atrocidades na selva e tortura nos porões cometeria um erro fatal de arrogância. E foi na cidade de São Paulo, em 1975, que a narrativa começou a colapsar de vez. O que nos traz de volta ao Vladimir Herzog, o Vlado. O Geisel já era presidente e prometia uma abertura lenta, gradual e segura. Mas a linha dura precisava de alvos para justificar sua existência, né? Exato. O Vlado era diretor de telejornalismo da TV Cultura. Ele foi chamado para prestar esclarecimentos no DOI-CODE, foi voluntariamente, porque confiava na sua inocência, e foi morto sob tortura. E aqui é que a coisa fica realmente interessante no sentido histórico, porque divulgaram aquela foto do suposto suicídio dele enforcado, que nós comentamos no início. Uma foto onde ele aparece com os pés no chão e usando a cinta do macacão de prisioneiro. Sendo que a norma número 1 do DOI-CODE era retirar cintos e cordões dos detentos logo na entrada. É como se a ditadura estivesse tão acostumada a forjar suicídios e atropelamentos que eles ficaram preguiçosos.
Foi um crime perfeito, feito de forma totalmente imperfeita. Ninguém engoliu a versão oficial. Ninguém engoliu. E a coragem civil começou pela religião. O rabino Henry Sobel viu o corpo do Vlado, viu as marcas de tortura e decidiu enterrá-lo no centro do cemitério judaico, rejeitando a lei religiosa que exige que suicidas sejam enterrados nas bordas. Ele desafiou a versão do Estado abertamente. E dias depois, teve a missa ecumênica na Catedral da Sé, liderada pelo Dom Paulo Evaristo Arns e pelo Sobel. 8.000 pessoas participaram. Desafiando a polícia, os cães e o choque que cercavam a praça. Foi o primeiro grande grito da sociedade após o AI-5. Dali para frente, a redemocratização virou algo inevitável. Mesmo com a extrema-direita militar tentando plantar bombas, como no atentado do Rio Centro em 1981, para frear a abertura. Mas a farsa já tinha caído. O processo culminou na Constituição Cidadã de 1988. Para resumir a nossa jornada de hoje, nós vimos como aquela justificativa inicial de salvar a nação instalou um aparato de exceção de 21 anos e cobrou um preço incalculável na vida de estudantes, operários, jornalistas e milhares de indígenas. Isso levanta uma questão fundamental para todos refletirem. Quando a gente acompanha crises globais hoje e vemos líderes pedindo poderes emergenciais, as fontes históricas nos obrigam a perguntar o verdadeiro perigo das leis de exceção está no líder que as assina ou na burocracia do terror que elas criam e deixam de herança. É uma reflexão vital. Afinal, quando você autoriza um regime de exceção, você nunca sabe quem vai ser o guarda da esquina de amanhã. Muito obrigado a quem dedica seu tempo para entender o passado com a gente. Nós ficamos por aqui e até a próxima análise aprofundada.